Olá, hoje explicaremos dentro do módulo Circulação a parte de usuários. Iniciamos o cadastro de usuários preenchendo as abas Pessoal, Endereço e DSI. Em Pessoal, começamos pelo campo Nome do usuário, que de acordo com as configurações no menu Gerenciamento, Configurações, Circulação, pode ser preenchido todo em um único campo ou dividido em 3 campos distintos, como neste caso. Colocamos em nome o primeiro nome do usuário, em nome do meio são todos os nomes que ficam entre o primeiro nome e o último sobrenome, e em sobrenome o último sobrenome. Na data de nascimento, podemos selecionar a partir das setas do calendário ou simplesmente digitar a data de nascimento deste usuário. Em nome social, caso o usuário cadastrado deseja ser chamado dessa forma, onde alguns estados e municípios do Brasil, o uso do nome social é um direito de todo cidadão garantido por lei. Em sexo, selecionamos a opção. Em documento, selecionamos o documento que o usuário apresentou no momento do cadastro com o número. Em filiação, pai ou mãe do usuário, preenchemos da mesma forma que foi preenchido o nome do usuário. Tutela. Preenchemos com o nome do responsável em caso de menores de 16 anos. Pessoa autorizada. Utilizamos para registrar o nome de outra pessoa que o usuário autoriza a retirada de material além dele. Senha internet. É a senha para o usuário utilizar os serviços disponíveis no catálogo eletrônico da biblioteca. Notas. Adicionamos informações necessárias sobre o usuário. Por exemplo, o usuário teve o carro roubado e levaram os materiais, mas já providenciou a reposição dos mesmos. Vale ressaltar que todos os campos com asterisco são campos obrigatórios. Em endereço, preenchemos com o nome da rua, o número, e caso tenha complemento, também em endereço, o bairro, a cidade e o estado vem preenchida conforme as configurações no menu Gerenciamento, Configurações, Cadastro dos Usuários. Escolaridade, selecionamos a partir das opções. No menu Gerenciamento, Configurações, Termo do Cadastros, podemos adicionar outras opções. Em tipo do ensino, selecionamos a partir das opções também. E em Gerenciamento, Configurações, Termos do Cadastro, podemos adicionar outras opções. Em Profissão, digitamos a profissão do usuário. Comprovante de residência, digitamos a partir do comprovante em que o usuário apresentou no momento do cadastro, contendo o número do CEP. E-mail. Caso o usuário tenha e-mail, podemos digitar neste campo. Nos campos de telefones, colocamos o DDD e o número. Local de trabalho ou escola. É o lugar onde o usuário trabalha. Endereço do trabalho ou escola. Seria o endereço do usuário em que ele trabalha.
Na aba DSI, Disseminação Seletiva da Informação, cadastramos autores e assuntos de interesse do usuário para que ele receba e-mails sempre que novos materiais forem incorporados no acervo da biblioteca. Tanto os autores quanto os assuntos são selecionados a partir daqueles já cadastrados no banco de dados da biblioteca. Por exemplo, em autores, digitamos parte do nome do autor, apertamos Enter, que aparecerá o autor. Em assunto, da mesma forma. Acima das três abas, nós temos a categoria de usuários, selecionada a partir das opções pré-cadastradas, como já vimos anteriormente. Então, selecionamos a opção cadastrada. Em biblioteca, selecionamos a biblioteca em que o usuário fará parte. Acima, em data da matrícula, vem sempre preenchida com a data atual. Vejam, 21 de setembro de 2012. Ao lado, temos a data de validade da matrícula do usuário. Essa data também já vem preenchida a partir das definições em gerenciamento, configurações, circulação. Nesse caso, o período é de 1 ano. Supondo que a matrícula desse usuário foi no dia 21 de setembro de 2011 e venceu no dia 21 de setembro de 2012. Ao clicar em renovar, uma nova data de validade é preenchida automaticamente. Suspenso até e multa são as penalidades para o usuário que não entregou o material na data prevista. Ela é atribuída automaticamente pelo sistema, conforme definido em categorias de usuários. Após todo esse preenchimento, clicamos em salvar, onde em matrícula o número é atribuído automaticamente pelo sistema. Ao lado de matrícula nós temos a fotografia, que podemos selecionar a partir das opções. A fotografia pode ser adicionada a partir de um arquivo já existente, clicando em reticências e procurando no arquivo da biblioteca uma imagem, e ela é adicionada no quadrado. Podemos também capturar a imagem pela webcam instalada na biblioteca. Ao lado da webcam, nós temos a opção de exibir a imagem que foi adicionada nos arquivos existentes da biblioteca. Vejam. Ou podemos clicar em excluir para retirar a imagem. Abaixo do botão salvar, nós temos o botão etiqueta, que serve para impressão de carteirinha do usuário, contendo as informações do usuário. Clicando em exibir, conseguimos visualizar o formato da carteirinha, podendo salvar ou imprimir. No botão novo, ao clicar, o sistema limpa todas as informações contidas nos campos para cadastrarmos um novo usuário. O botão excluir, nós excluímos um usuário já cadastrado. O botão cancelar,
cancela qualquer operação que esteja sendo feita e na tela ao lado do cadastro temos a pesquisa de usuários através da qual localizamos um usuário já cadastrado. Para localizá-lo, podemos pesquisar por matrícula ou pelo nome. Pelo nome, nós digitamos parte do nome do usuário, clicamos em Enter, que aparecerá uma lista em ordem alfabética desses usuários. Caso não seja encontrado na primeira lista, podemos clicar em pesquisar mais 40 usuários, que as listas vão passando para frente até encontrar o usuário desejado. Ao encontrar o usuário, damos duplo clique, onde ao lado todas as informações deste usuário são carregadas. Podemos fazer a pesquisa pela matrícula deste usuário. Clicar em pesquisar, que aparecerá tanto a forma com o nome social entre parênteses, como a forma do nome da carteira de identidade, que ao clicar, as informações são carregadas nos campos ao lado. A pesquisa também pode ser feita ticando em fração, onde pesquisamos por parte do nome. Por exemplo, de Aragão, que ao clicar, conseguimos visualizar todos os nomes que tenham partes diferentes, mas que constam o de Aragão. Ao encontrar o usuário, clicamos neste usuário e os campos são preenchidos ao lado. E selecionando o botão Emprestar, o sistema nos remete para a tela de empréstimo que veremos a seguir.